Um time lendário. Um time vitorioso. Um time histórico. O ano de 2019 foi de fato mágico para o Flamengo. Sob o comando do português Jorge Jesus, o Flamengo atingiu um nível técnico e tático jamais visto antes no futebol brasileiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar com detalhes a construção e a temporada histórica daquele time do Flamengo. Dívidas, frustrações e indignações. Esses são alguns adjetivos que poderiam facilmente descrever o Flamengo antes do ano de 2019. Apesar do improvável título da Copa do Brasil no ano de 2013, o Flamengo se afundava cada vez mais em dívidas e muitos consideravam que a dívida do clube rubro-negro era irreversível. Com um déficit de mais de 700 milhões de reais, o Flamengo contava com elencos extremamente limitados e por isso não contava com ambições por grandes títulos. No mesmo ano da conquista da Copa do Brasil em 2013, o Flamengo na contramão disso foi muito mal no Campeonato Brasileiro e beirou a ser rebaixado para a Série B pela primeira vez na sua história. Na edição em questão, o Flamengo terminou o campeonato com apenas 12 vitórias, além de 3 empates e mais 13 derrotas. Terminando o Campeonato Brasileiro de 2013 na 16ª colocação, apenas uma colocação acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com apenas um ponto de diferença para a Portuguesa, que foi o último time rebaixado naquela edição, o Flamengo conseguiu se salvar do rebaixamento. Apesar do susto no Campeonato Brasileiro de 2013, o Flamengo conseguiu sobreviver. E no ano seguinte, o ano de 2014, um velho fantasma voltaria a assombrar o Flamengo: os vexames na Libertadores. Assim como foi em 2002, passando pelo Carrasco Cabanhas em 2008, pela eliminação dramática para a Universidade de Chile em 2010, o Flamengo tinha um grupo na Libertadores de 2014 considerado fraco. Grupo esse que contava, além do rubro-negro, juntamente com Bolívar da Bolívia, com o León do México e com o Emelec do Equador. E naquele grupo G da edição de 2014 da Libertadores, o Flamengo conseguiu apenas 2 vitórias no seu grupo, além de ter conseguido apenas mais um empate, no total somando 7 pontos naquele grupo, o que resultou numa vexatória ainda primeira fase da Libertadores. E apesar de ter um elenco limitado, muito se esperava que o Flamengo fosse passar pelo menos da fase de grupos. Depois de 2014, o Flamengo ficou 3 anos sem disputar a competição intercontinental e só conseguiu voltar no ano de 2017. Na edição em questão, o Flamengo caiu no grupo D juntamente com Universidade Católica do Chile, São Lourenço da Argentina e com outro brasileiro, o Atlético Paranaense. E naquela edição da Libertadores, o Flamengo começou muito bem, goleando o São Lourenço no Maracanã por 4-0. Mas depois disso, o Flamengo teve uma sequência de grupo muito inconsistente. E depois de vencer o São Lourenço, o Flamengo perdeu para a Universidade Católica no Chile, venceu o Atlético Paranaense no Maracanã, depois perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba e venceu a Universidade Católica no Maracanã por 3-1. Com 3 vitórias e 2 derrotas, o Flamengo precisava apenas de um empate simples e dependia apenas de si para passar de fase na Libertadores. E o Flamengo iria buscar a sua vaga para as oitavas de final contra o São Lourenço na Argentina. E as coisas começaram muito bem para o Flamengo quando o Rodinei abriu o placar na Argentina aos 14 minutos do primeiro tempo, mas a vantagem do Flamengo caiu aos 29 minutos do segundo tempo, quando o Angeleri empatou a partida em 1-1. O gol dos argentinos colocou fogo no jogo e o Flamengo viu de perto mais uma vez a possibilidade de cair na fase de grupos da Libertadores. E foi no último minuto dos acréscimos do jogo que o Flamengo sofreu a virada para o São Lourenço. E o segundo gol do clube argentino era o suficiente para tirar o Flamengo das oitavas de final da Libertadores de 2017. A partida terminou 2-1 para o São Lourenço e o Flamengo estava novamente passando vexame na Libertadores, sendo assim eliminado ainda na fase de grupos da Libertadores do ano de 2017. Com o terceiro lugar no grupo, o Flamengo caiu para a Sul-Americana e acabou que foi avançando na competição. E sendo assim, o Flamengo chegou a 2 finais no ano de 2017, tanto na final da Sul-Americana, tanto na final da Copa do Brasil. E no final, o clube rubro-negro acabou perdendo as 2 finais. Na Copa do Brasil, o Flamengo perdeu na disputa de pênaltis para o Cruzeiro em Minas. E nos 2 últimos jogos da temporada de 2017, o Flamengo disputaria a final da Sul-Americana contra o Independiente da Argentina. E depois de empatar em 1-1 contra o Independiente jogando na Argentina, o Flamengo decidiria o título da Sul-Americana em pleno Maracanã. E o que poderia ser uma verdadeira festa diante de 62 mil pessoas, o Flamengo decepcionou mais uma vez e perdeu a final da Sul-Americana jogando em casa por 1-0.
1-0. E assim, mais uma decepção era colecionada pelo Flamengo. E com mais uma decepção na temporada, um outro fantasma assombrava o Flamengo: o cheirinho. Quando se joga no Flamengo, você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, né? Que só quem joga no Flamengo tem. E isso é inevitável, né? Nós temos o cheirinho da maior torcida do mundo, temos o cheirinho do Maracanã cheio com uma certa facilidade, temos o cheirinho de vestir uma camisa incomparável. Enfim, são certos cheirinhos, criamos a expectativa do cheirinho de ser campeão brasileiro. São cheirinhos que só se sente jogando pelo Flamengo e nós temos esse privilégio. Algo que virou piada pelas mãos do rival começou de dentro do clube, pelo ex-capitão e meia do Flamengo, Diego Ribas. Em 2018, o Flamengo até conseguiu melhorar e passou de fase na Libertadores e foi vice-campeão brasileiro. E apesar de todas as decepções e vice-campeonatos, o Flamengo demonstrava que faltava apenas um passo para que o clube atingisse um novo patamar. Era finalmente chegada a hora do Mengão. O fim do ano de 2018 já marcava o início da reconstrução do Flamengo para o ano de 2019. E ainda no fim de 2018, o Flamengo contava com a saída de alguns dos seus jogadores, como por exemplo a saída do zagueiro Hever, que em fim de contrato assinou com o Atlético Mineiro. E no ano de 2019, vários outros jogadores deixaram o clube, como foram os casos do volante Rômulo, que foi de empréstimo para o Grêmio, do meia Jean Lucas e do atacante Uribe, que foram para o Santos. O zagueiro Rafael Vaz, que era titular do Flamengo, saiu de graça para assinar com o Goiás. O atacante Marlos Moreno, que pertencia ao Manchester City, também não permaneceu no clube. E os atacantes Henrique Dourado e Giovânio foram jogar fora do país. Ainda na segunda metade do ano de 2019, outros jogadores deixaram o Flamengo, como foram os casos de Gustavo Cuejar, Léo Duarte, Pará e Miguel Trauco. Com a saída de vários jogadores, inclusive de alguns titulares, o Flamengo precisava se mexer no mercado. E foi justamente isso que o clube rubro-negro fez. Uma boa parcela do sucesso que o Flamengo fez em 2019 tem que ser atribuída às contratações que o clube fez em 2019. E a excelente gestão financeira que o clube fez antes de 2019 permitiu que o Flamengo fizesse excelentes contratações naquele ano. Mas também é fato que alguns nomes que já estavam no clube foram extremamente importantes, como os nomes de William Arão e Everton Ribeiro. Mas de fato, as contratações feitas pelo Flamengo em 2019 foram extremamente certeiras. O primeiro jogador a ser contratado foi anunciado ainda no fim de 2018. Se tratava do então zagueiro do São Paulo, Rodrigo Caio, que o Flamengo pagou 22 milhões de reais para ter 45% dos direitos do jogador. A segunda contratação anunciada pelo rubro-negro foi feita já em 2019. Vindo de grandes temporadas no Cruzeiro, o Flamengo anunciou o uruguaio Jorge de Arrascaeta. E para contar com o uruguaio, o Flamengo teve de desembolsar 63 milhões de euros, ou 63 quilos de alcatra limpinha. Pegou 63 quilos de alcatra limpinha. O terceiro anunciado foi o atacante Bruno Henrique, atacante que apesar de não vir de boa temporada do Santos, foi bancado pela diretoria do Flamengo e foi contratado pelo valor de 23 milhões de reais. E a última contratação que o Flamengo anunciava para o início de temporada foi a de Gabigol. Artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão no ano anterior, o Flamengo anunciou o Gabigol por empréstimo vindo da Inter de Milão. E pagando 700 mil reais para contar com o atacante, o Flamengo fechou assim a sua primeira janela de transferência na temporada. A temporada 2019 começou de certa forma animadora para o Flamengo. Sob o comando de Abel Braga, o rubro-negro começou consideravelmente bem o ano de 2019. E nos 10 primeiros jogos da temporada, o Flamengo já tinha 7 vitórias. E dentre as 7 vitórias, o Flamengo já tinha vencido na estreia da Libertadores contra o San José na Bolívia por 1-0. O bom início de temporada se estendeu e na sequência da temporada, o Flamengo estreou na Libertadores no Maracanã e venceu bem a LDU jogando no Maraca por 3-1. Chegando a 2 vitórias em 2 jogos na Libertadores e a 8 vitórias em 11 jogos na temporada. Depois do segundo triunfo na Libertadores, o Flamengo ficou ainda mais 5 jogos sem perder, e dentre esses 5 jogos, 2 vitórias contra o rival Fluminense. Até que no 17º jogo daquela temporada, o Flamengo sofreria um duro golpe na Libertadores jogando no Maracanã. E no confronto contra os uruguaios do Peñarol, o Flamengo viu Gabigol ser expulso já aos 30 minutos do segundo tempo, e viu de quebra o atacante Lucas
Lucas Viatri fazer o único gol do jogo que sacramentou a vitória do Peñarol por 1-0 no Maracanã, sacramentando assim o que foi a primeira derrota do Flamengo naquela edição da Libertadores. Mas apesar disso, aquela era apenas a segunda derrota do Flamengo em 17 jogos na temporada. Seguindo na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo volta a enfrentar o San José da Bolívia, e num jogo que estava mais para um baile rubro-negro, o Flamengo goleou o San José por 6-1, chegando assim a 3 vitórias em 4 jogos na Libertadores e se aproximando cada vez mais de uma classificação extremamente tranquila na fase de grupos. Na sequência da temporada, o Flamengo foi campeão carioca, vencendo o Vasco na final, mas apesar do título carioca e dos bons resultados de Abel Braga, a insatisfação tomava conta por conta dos maus desempenhos do Flamengo, que em diversos momentos, apesar de conseguir vencer, o Flamengo não conseguia convencer. Após o título do campeonato carioca, o Flamengo voltava suas atenções para a Libertadores e viajou até o Equador para enfrentar a LDU no penúltimo jogo da fase de grupos, já podendo voltar do Equador com uma classificação para a próxima fase da Libertadores na bagagem. E o Fla começou muito bem aquele jogo com o gol de Bruno Henrique aos 19 minutos do primeiro tempo, mas a grande verdade é que o Flamengo foi pouquíssimo criativo naquele jogo e a LDU foi melhor de maneira geral. E assim, o Flamengo acabou tomando a virada do clube equatoriano e perdeu aquela partida por 2-1. Sendo assim, a decisão das vagas para as oitavas de final ficariam para a última rodada. Antes da decisão da Libertadores, o Brasileirão de 2019 começava para o Flamengo, que estreou no Maracanã com uma vitória por 3-1 sobre o Cruzeiro. E ainda na sequência do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez mais 2 jogos fora de casa e perdeu em Porto Alegre por 2-1 para o Internacional e empatou com São Paulo no Morumbi por 1-1 antes de viajar para o Uruguai para jogar a vida na Libertadores. Além do Flamengo, o LDU e o adversário direto daquela noite, Peñarol, também tinham chances de se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Jogando em casa contra o San José, a LDU não deu chances e venceu por 4-0 e garantiu a sua primeira vaga para as oitavas de final. Sendo assim, a decisão ficaria entre Peñarol e Flamengo, que duelariam no Uruguai pela última vaga. A batalha no Uruguai foi de chances para os dois lados, mas apesar disso, o Flamengo era levemente superior ao time uruguaio. Mas ainda assim, o primeiro tempo terminou sem gols e esse resultado classificava o Flamengo até então. O segundo tempo começou e o Peñarol voltou muito melhor do que no primeiro tempo. E com o passar do tempo, a partida esquentava cada vez mais no Uruguai, até que aos 19 minutos do segundo tempo, o Flamengo viu o lateral Pará ser expulso. Após uma entrada no ponta do Peñarol, Brian Rodrigues, o lateral recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso daquela partida. Com um jogador a menos e toda a torcida contra, esse era o pior cenário possível para o Flamengo, que a partir daí começou a sofrer uma pressão do Peñarol, que buscava o gol da vitória para se classificar na Libertadores. E no outro lado, o Flamengo temia o velho fantasma de vexames na Libertadores. A cada minuto que passava, o Peñarol tentava criar mais e mais chances. Com o time uruguaio se lançando cada vez mais ao ataque, o clima ficou tenso no Uruguai, até que no último lance do jogo, num contra-ataque, o Flamengo teve a melhor chance do jogo nos pés do atacante Vitinho, que saiu cara a cara absolutamente sozinho contra o goleiro adversário. E no último lance, o atacante desperdiçou a chance que o Flamengo tinha de vencer aquela partida. Logo após o lance inacreditável de Vitinho, o juiz põe ponto final na partida, e com muito drama, o Flamengo se classificou para o mata-mata da Libertadores com um empate contra o Peñarol. Passando em primeiro do grupo, o Flamengo somou 10 pontos juntamente com LDU e Peñarol, mas se classificou em primeiro por ter o melhor saldo de gols do grupo. A grande verdade era que o clima da classificação do Flamengo era mais de alívio do que de celebração, já que o clube de fato poderia ter se classificado de uma forma bem mais tranquila na Libertadores. E esse sentimento escancarou uma pressão absurda sobre Abel Braga e sobre os desempenhos que o Flamengo vinha tendo dentro de campo. E após muita pressão e alegação de conversas com outros treinadores, Abel Braga comandou o Flamengo por apenas mais 4 jogos antes de pedir demissão no dia 29 de maio de 2019. Segundo a imprensa, uma reunião foi realizada no dia em questão e o próprio treinador pediu a sua demissão. A decisão do treinador estava tomada e o ciclo entre Flamengo e treinador se encerrava aí.
Com a saída de Abel Braga, o Flamengo seria comandado de forma interina por Marcelo Salles, enquanto o Flamengo procurava no mercado uma opção para seguir como treinador da temporada. Como interino, Marcelo Salles comandou o Flamengo nos 4 jogos antes da pausa para a Copa América, competição que aconteceu aqui no Brasil entre os dias 12 de junho e 13 de julho. E sob o comando de Marcelo Salles, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0 jogando no Newton Santos, venceu o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil por 1-0 no Maracanã, empatou contra o Fluminense por 0-0 no Maracanã e venceu o CSA por 2-0 jogando no Mané Garrincha antes da pausa para a Copa América. A essa altura, o Flamengo já havia anunciado quem seria o seu novo comandante, e se tratava do treinador português Jorge Jesus, que tinha passagens por Braga, Sporting, Benfica e outros clubes de Portugal. Como treinador, ele venceu principalmente 3 campeonatos portugueses, 6 taças da Liga de Portugal e 1 taça de Portugal, mas a imprensa local de uma maneira geral não viu com bons olhos a contratação do treinador português, e assim diversas críticas foram destiladas ao novo treinador do Fla. 3 títulos do Campeonato Português e 5 Copas de Portugal. Que porcaria de grife é essa, gente? Porcaria de grife é essa? O cara tem grife em Portugal, cacete. Nenhuma conquista continental. Não, que isso, nenhuma conquista. Com 64 anos de idade. É um estudioso. Marcão, 2 vices de Liga Europa. Né? Vice de Liga Europa, parabéns. Parabéns. 2 vices de Liga Europa, ótimos. Títulos? Não. Se você botar na balança com o próprio Abel, com todo respeito, campeão mundial de clubes, com todo respeito, gente. Do Barcelona? Não. Se for para trazer um técnico estrangeiro, então traz da América do Sul. Independente de todas as críticas, Jorge Jesus era o escolhido da diretoria. O treinador iniciou os trabalhos dias depois do início da Copa América e teria cerca de 1 mês até o fim da competição para implementar ao elenco do Flamengo seu estilo de jogo e DNA. A primeira oportunidade de ver o Flamengo de Jorge Jesus em ação foi semanas depois, num jogo treino contra o Madureira na Gávea, jogo em que o Flamengo venceu o Madureira por 3-1, mas o que de fato chamou a atenção naquele dia foi uma cena um tanto quanto cômica. Tá reclamando do posicionamento do Arão, hein? E o "tá mal Arão" poderia se considerar um pequeno resumo do que seria o ciclo de Jorge Jesus. Muita intensidade e muita cobrança. A segunda janela de transferências da temporada também foi bem agitada no Flamengo, já que foi na metade do ano que as outras 4 principais contratações do Flamengo chegaram à Gávea. E o primeiro jogador oficializado foi o lateral direito Rafinha, que estava em final de contrato com o Bayern de Munique. E após 8 anos defendendo o clube alemão, o jogador chegou de graça assinando um pré-contrato com o Flamengo, fazendo assim que o Flamengo tivesse que pagar apenas o salário e as bonificações do jogador. Mesmo sendo ótima contratação, nem mesmo o lateral escapou das críticas. Eu volto a dizer, os 2 que estão lá são do nível do Rafinha. Não é porque o cara tá 10 anos jogando no Bayern de Munique que ele é melhor do que os outros. Isso não... A segunda contratação da metade da temporada do Fla foi um pedido pessoal de Jorge Jesus. Alegando que precisava da contratação de um zagueiro canhoto, o treinador indicou a contratação do espanhol Pablo Mari, zagueiro que pertencia ao Manchester City, mas estava emprestado ao La Coruña da 2ª divisão da Espanha. E para contar com o zagueiro espanhol, o Flamengo teve que desembolsar 5,5 milhões de reais. E que, pasmem, também foi criticado pela imprensa local. Sonha com Felipe Luiz e traz um zagueiro da 2ª divisão do futebol espanhol. Paulinho não digeriu isso ainda. Eu tinha certeza que ele ia ter alguma pedra na mão. Alguma pedra ele ia tirar. Eu tinha certeza. Não, pelo amor de Deus. Eu tinha certeza. Se você imaginar que o Clube de Regatas Flamengo tem na sua base jogadores que respiram o ambiente do Flamengo, que tem exatamente a essência do rubro-negro da Gávea, e você vai na Espanha buscar um zagueiro que é da 2ª divisão do futebol espanhol, que continuará na 2ª divisão do futebol espanhol, que joga no La Coruña. No dia seguinte à contratação do zagueiro, o Flamengo anunciou mais uma contratação. Se tratava do volante meia Gerson, revelado pelo Fluminense e que estava jogando na Roma. Custando um total de 49 milhões de reais, o meia foi a 3ª contratação do Flamengo naquela janela de transferências. Assim também demonstrando um pouco do poderio financeiro que o Flamengo tinha atingido naquela época. E como última contratação daquela temporada, o Flamengo anunciou a chegada do lateral esquerdo Felipe Luiz. Exatamente pelo mesmo contexto de Rafinha, Felipe chegou ao Flamengo também vindo de graça, depois de assinar um pré-contrato saindo do Atlético de Madrid, fechando assim as 4 últimas contratações do Flamengo para a temporada de 2019.
Finalmente, era chegada a hora de Jorge Jesus estrear oficialmente pelo Flamengo. Na Arena da Baixada, o português faria sua estreia no banco do Flamengo de forma oficial já nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Num jogo que o Atlético foi superior e até saiu na frente com o gol do zagueiro Léo Pereira aos 4 minutos do segundo tempo, o Flamengo empatou o jogo com Gabigol aos 19 minutos e esse resultado se manteve até o final da partida. A estreia de Jorge Jesus terminava após um confronto duríssimo contra o Atlético Paranaense. E depois do confronto contra o Atlético, o treinador faria sua estreia no Maracanã. E o primeiro jogo do português no Maracanã foi completamente diferente do jogo contra o Atlético. Numa partida que o Flamengo simplesmente dominou o jogo, o Flamengo simplesmente atropelou o Goiás e venceu por 6-1 no Maracanã. E aquele sem dúvida foi um dos jogos mais marcantes da temporada do Flamengo. Após o confronto contra o Goiás, o Flamengo voltava suas atenções para a Copa do Brasil e para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. O jogo foi relativamente equilibrado no Maracanã e quem saiu na frente foi o Flamengo com mais um gol de Gabigol aos 15 minutos do segundo tempo. Mas 15 minutos depois, o Atlético Paranaense empatou a partida com um gol de Rony. E o placar espelhado do jogo de ida se repetiu no jogo da volta. Sendo assim, os rubro-negros disputariam nos pênaltis a vaga para a semifinal da Copa do Brasil daquela edição. E quem se deu melhor nas cobranças de pênaltis foi o Atlético Paranaense, que venceu por 3-1. E com direito à provocação, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo da Copa do Brasil em pleno Maracanã. A conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo foi simplesmente incontestável. Após 38 rodadas, o Flamengo de Jorge Jesus terminou o campeonato com a melhor campanha da história dos pontos corridos. No total foram 38 jogos, 28 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas, além de 86 gols marcados e 37 sofridos, somando no total 90 pontos e tendo um aproveitamento de 78,9%. A trajetória de Jorge Jesus no Brasileirão começou diante do Goiás, como citado anteriormente. Essa partida em questão era válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Flamengo era terceiro colocado e tinha 20 pontos somados, e estava 6 pontos atrás do então líder do campeonato, Palmeiras. Sendo assim, restando 28 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Após o confronto contra o Goiás, o Flamengo foi até Itaquera e empatou com o Corinthians em 1-1. Na rodada seguinte, o Flamengo disputou o primeiro clássico sob o comando de Jorge Jesus contra o Botafogo, e num jogo sensacional, o Flamengo bateu o Botafogo por 3-2 no Maracanã. Na rodada seguinte, a 13ª rodada do campeonato, o Flamengo sofreria a sua penúltima derrota. E jogando contra o Bahia na Fonte Nova, o Flamengo sofreu um duro golpe, perdendo por 3-0 com 3 gols do atacante Gilberto. E depois da derrota para o clube baiano, o Flamengo só voltaria a perder no campeonato na última rodada. Nas rodadas seguintes, o Flamengo venceu o Grêmio por 3-1, venceu o Vasco por 4-1 e venceu o Ceará por 3-0 no Castelão para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e não largar mais. Seguindo o Brasileirão, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0, venceu o Avaí em Santa Catarina também por 3-0 e venceu o Santos na última rodada do primeiro turno por 1-0. E assim o Flamengo se manteve sem derrotas até a 38ª ou a última rodada do Brasileirão. Entre vitórias e empates, o Flamengo seguia para o título do Campeonato Brasileiro, que não vinha há 10 anos. E nesse meio tempo, na campanha do Brasileirão, o Flamengo disputou um clássico contra o Vasco simplesmente histórico no Maracanã. E num jogo fantástico, Flamengo e Vasco empataram por 4-4. Jogo esse que já valia pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A essa altura, o Flamengo já tinha uma excelente vantagem na liderança, estando a 12 pontos do vice-colocado. Na 34ª rodada, o Flamengo venceu o Grêmio por 1-0 em Porto Alegre, dependendo assim de apenas mais uma vitória ou de uma derrota do Palmeiras para ser campeão brasileiro de 2019. E no dia 24 de novembro de 2019, o título brasileiro do Flamengo foi confirmado em meio a outra festa. Com a vitória do Grêmio para cima do Palmeiras, o Flamengo foi campeão brasileiro com 4 rodadas de antecedência, confirmando assim o heptacampeonato brasileiro após 10 anos, o Hexa, em 2009. O jogo da festa do título do Flamengo foi diante do Ceará. Com o Maracanã lotado e a festa da torcida rubro-negra, o Flamengo bateu o clube cearense por 4-1. Após a vitória contra o Ceará, o Flamengo disputou apenas mais 3 jogos para cumprir tabela no Brasileirão. E assim, venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 3-1, venceu o Avaí no Maracanã por 6-1, antes de ser goleado pelo Santos, perdendo por 4-0 na Vila Belmiro, confirmando, como antes dito, além do título brasileiro, também a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.
A conquista do Flamengo da Libertadores em 2019 foi simplesmente épica. Após a classificação dramática com o Abel Braga, o Flamengo seguia caminho na Libertadores já com o Jorge Jesus com o sonho do bicampeonato. E a caminhada nas oitavas de final começava para o Flamengo em Guayaquil, no Equador, contra o velho conhecido Emelec. A mais de 2.500 metros de altitude, o estádio George Capwell era o palco do primeiro jogo das oitavas de final. Desfalcado para aquela partida, o Flamengo chegava com os jogadores improvisados na escalação. Jogando sem coejar, Diego jogou recuado e Rafinha jogou mais avançado. O Flamengo estava frágil defensivamente e o clube equatoriano soube explorar bem essa fragilidade. E logo aos 10 minutos do primeiro tempo, o Emelec abriu o placar do jogo com Wilmer Godoy Quiñones. O Flamengo era até ligeiramente melhor na partida, mas não conseguia de fato criar chances claras no jogo. E assim, o primeiro tempo terminou em 1-0 para o clube da casa. Uma postura diferente era esperada para o Flamengo no segundo tempo. O segundo tempo começou e o Emelec viu Leandro Vega ser expulso aos 9 minutos do segundo tempo. A expulsão do jogador rival poderia impulsionar o Flamengo a se lançar ao ataque. E era justamente o que o Flamengo tentava fazer, mas sem sucesso. De quebra naquela partida, o Flamengo teve 2 baques no espaço de 9 minutos. O primeiro foi aos 25 minutos do segundo tempo, quando o capitão e líder Diego teve uma lesão grave e teve uma luxação e uma fratura no seu pé esquerdo que afastou o meia dos gramados por mais ou menos 4 meses. E literalmente minutos após a lesão sofrida por Diego, o Flamengo sofreu um contra-ataque que resultou no segundo gol do Emelec. Gol marcado por Romário Caicedo, que sacramentou a vitória do clube equatoriano por 2-0 no jogo de ida. Uma semana depois, a batalha das oitavas de final era no Maracanã. A torcida do Fla obviamente fez a sua parte e lotou o Maraca para apoiar o Flamengo durante os 90 minutos. O Flamengo sabia que não poderia errar daquela forma de novo, e por isso Jorge Jesus entrou com uma escalação completamente diferente do jogo de ida. Ciente que precisava de pelo menos 2 gols para levar a partida para a decisão de pênaltis, o Flamengo pressionava o Emelec desde o primeiro minuto de jogo, e o Flamengo abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, depois que Gabigol converteu um pênalti sofrido por Rafinha. O resultado de 1-0 não era o suficiente, e por isso o Flamengo continuava pressionando, até que aos 19 minutos, apenas 10 minutos depois de fazer o primeiro gol, Gabigol fez o segundo do Flamengo, colocando o Flamengo com 2 gols de vantagem à frente no jogo e empatando o placar agregado. Os primeiros 20 minutos de jogo eram dos sonhos para o Flamengo, que agora precisava de apenas mais um gol para se classificar diretamente para as quartas de final. Melhor no jogo, o Flamengo martelava, mas não conseguia fazer o terceiro gol. Mas apesar disso, dava para acreditar numa classificação tranquila do rubro-negro. O primeiro tempo terminou em 2-0 para o Flamengo e o placar agregado estava empatado. E se a partida terminasse dessa forma, a partida iria para os pênaltis. O segundo tempo começa e o Flamengo pressiona muito o Emelec em busca do terceiro gol. E a cada minuto que passava, o sonho se transformava em tensão. E apesar de pressionar, o Flamengo não conseguiu o terceiro gol da classificação direta. Por isso a partida entre Flamengo e Emelec, que terminou empatada em 2-2 no agregado, iria para os pênaltis. Após o apito final, o Flamengo disputaria novamente os pênaltis, apenas 2 semanas depois de ser eliminado para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas dessa vez contra o Emelec as coisas foram diferentes. O Flamengo venceu a disputa de pênaltis por 4-2 e se classificou para as quartas de final da Libertadores, o que já não acontecia há 9 anos. A classificação heróica do Flamengo demonstrava que o time poderia dar passos maiores. E o próximo adversário que o Flamengo teria pela frente para buscar o bicampeonato da Libertadores era o Internacional. Diferente do jogo das oitavas de final, o Flamengo definiria sua vaga fora de casa dessa vez. E por isso todo o time do Fla sabia da importância de fazer um bom resultado no Maracanã antes de viajar para o Sul para enfrentar o Inter. A torcida do rubro-negro mais uma vez lotou o Maracanã e diante da sua torcida o Flamengo pressionava o Inter, mas não conseguia chegar ao gol. Mas foi aos 30 minutos do segundo tempo que Bruno Henrique abriu o placar das quartas de final para o Flamengo. E depois de 4 minutos de alívio do primeiro gol ter saído, o próprio Bruno Henrique fez o segundo gol do Flamengo naquele jogo, e jogando em casa conseguia um ótimo resultado para levar para Porto Alegre. O jogo de ida das quartas de final entre Flamengo e Internacional terminava, e o Flamengo conseguiu um excelente resultado em casa, vencendo o Internacional por 2-0. A batalha do jogo de volta no Beira-Rio tinha tudo para ser incrível. A torcida do Inter simplesmente lotou o Beira-Rio e fez a sua parte, e toda a pressão pelo resultado estava do lado do Internacional. O primeiro tempo
tempo terminou com um equilíbrio relativo entre as equipes, e o Flamengo até teve boas chances para ampliar o seu placar no agregado, mas com as chances desperdiçadas, o primeiro tempo terminou 0 a 0 no Beira-Rio. O Flamengo precisava de apenas mais 45 minutos para voltar a uma semifinal de Libertadores, mas no segundo tempo o Colorado estava disposto a ir para cima do Flamengo e buscar essa classificação, e a pressão do Inter para marcar o primeiro gol do jogo deu resultado, e depois do cruzamento de D'Alessandro, Rodrigo Lindoso cabeceou e fez o gol do Inter aos 17 minutos do segundo tempo. O gol marcado por Rodrigo Lindoso simplesmente colocou fogo no Beira-Rio, e com toda a pressão da torcida, o Internacional tinha pelo menos mais 30 minutos para buscar o segundo gol que levaria a disputa para os pênaltis. Daí em diante foram pelo menos 23 minutos de um Internacional incessantemente buscando o segundo gol. Já totalmente desorganizado, aos 40 minutos o Internacional se lançava ao ataque. A essa altura, o Internacional já jogava mais com o coração do que com a razão. Já não tinha mais nada a perder a essa altura. E numa dessas idas desesperadas ao ataque, o Internacional foi punido. Depois de uma roubada de bola seguida de um lançamento de Arrascaeta, o Flamengo saiu numa situação de contra-ataque de 2 contra 1 com Bruno Henrique e Gabigol. E o resultado desse contra-ataque você já sabe. Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Após 36 anos, o Flamengo estava classificado para as semifinais da Libertadores. E com o gol de Gabigol, a partida terminou em 1 a 1 no Rio Grande do Sul. E o sonho do Flamengo de ser bicampeão da América estava cada vez mais próximo e era real. As semifinais da Libertadores chegaram e dessa vez o Flamengo iria enfrentar o lado azul do Rio Grande do Sul. E depois de eliminar o Internacional, o Flamengo iria enfrentar o Grêmio. A torcida gremista estava em peso na Arena do Grêmio para o jogo de ida. E o tricolor gaúcho sabia da importância de conseguir um bom resultado em casa antes de decidir a vaga no Maracanã. A semifinal começou e apesar do mando do Grêmio, o Flamengo ia pra cima e queria o resultado mesmo fora de casa. E assim, o rubro-negro dominou basicamente todo o primeiro tempo, mas terminou 0 a 0. O Flamengo terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, com mais chances criadas e mais finalizações. E ainda no primeiro tempo chegou a marcar 2 gols, mas que depois de revisado pelo VAR foram certamente anulados. O segundo tempo começou e o Grêmio sabia que não poderia se deixar ser dominado jogando em casa daquela forma, e voltou com uma postura totalmente diferente no segundo tempo. Bem mais agressivo na segunda etapa, o Grêmio finalmente conseguia criar chances que davam trabalho para Diego Alves. Mas apesar do ótimo início de segundo tempo do Grêmio, quem abriu o placar na semifinal foi o Flamengo. E depois do cruzamento do uruguaio Arrascaeta da direita, Bruno Henrique subiu na segunda trave e marcou o primeiro gol do Flamengo na semifinal. E apesar de já ter feito o primeiro gol, o Flamengo martelava e buscava o segundo gol para deixar o resultado mais tranquilo. E o Flamengo até chegou a fazer o segundo gol depois de um ótimo passe de William Arão. Gabigol se antecipou a Paulo Vitor e fez o segundo gol. Mas depois da revisão do VAR, Gabigol estava impedido e por isso o Flamengo teve o seu terceiro gol anulado na partida. O fim da partida se aproximava e o Flamengo vencia por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo. Até que depois de um ótimo contra-ataque e do cruzamento de Cebolinha, o atacante PP só precisou empurrar para o fundo das redes de Diego Alves, assim com esse gol empatando o placar em Porto Alegre. Ainda sonhando com a virada, o Grêmio ia pra cima do Flamengo, e apesar dos 7 minutos de acréscimo dados pelo juiz naquela partida, o jogo entre gaúchos e cariocas terminou empatado em 1 a 1. Num jogo digno de Libertadores, Grêmio e Flamengo terminaram a primeira das duas partes daquela batalha, e a decisão para ver quem iria para a final da Libertadores aconteceria 2 semanas depois no Maracanã. 2 semanas se passaram depois da batalha na Arena do Grêmio, e dessa vez no Maracanã, Flamengo e Grêmio batalhavam para decidir quem seria o time brasileiro que enfrentaria o River Plate na final. E o que aconteceu naquela noite no Maracanã foi simplesmente histórico. O pé na direita, bateu, soltou, olha o gol! A chance ainda do Gabriel, bateu! Olha o gol! Partiu! Ela tá mostrando lá no cruzamento. Olha o gol! Na sua esquerda, ele faz a cobrança, jogo pra trás, toque de cabeça. Após o apito final, o Flamengo havia simplesmente atropelado o Grêmio, vencendo o time gaúcho por 5 a 0 e simplesmente humilhando o rival para chegar à final da Libertadores após 38 anos. O sonho da Libertadores do Flamengo era real e faltava apenas mais um passo, e ele aconteceu.
O dia 23 de novembro de 2019 é um dia que jamais será esquecido por nenhum flamenguista. Depois de uma campanha de quase não classificação na fase de grupos, passando pela classificação dramática nas oitavas e a goleada histórica na semifinal, o Flamengo estava a apenas um passo de conquistar a América novamente após 38 anos. A campanha do Flamengo foi de fato épica e a disputa na grande final seria contra um adversário gigantesco. E àquela altura, o Flamengo precisaria superar o atual campeão da Libertadores, River Plate. O palco da primeira final única da história da Libertadores era o Estádio Monumental de Lima, na capital do Peru. E aquela final de Libertadores entre as equipes seria simplesmente emocionante. A grande final começa e o primeiro tempo foi muito truncado, brigado e com pouquíssimas chances para ambos os lados. Mas quem teve a melhor chance no primeiro tempo foi o River Plate. E aos 14 minutos do primeiro tempo, depois de um cruzamento de Nátio Fernandes e de uma falha da defesa rubro-negra, o atacante Rafael Santos Borré abriu o placar na decisão da Libertadores. A partir daí, o River começou a criar mais chances, mas nenhuma de fato foi tão clara quanto a chance do gol. E por outro lado, o Flamengo não conseguia impor o seu ritmo de jogo, que era uma das suas principais características daquela temporada. Como que num piscar de olhos, o primeiro tempo termina e o Flamengo estava na desvantagem. E o que o time rubro-negro sabia é que o Flamengo precisaria mudar a sua postura para o segundo tempo. E se quisesse ainda sonhar com a conquista da glória eterna, o Flamengo precisaria melhorar. O segundo tempo começou e o Flamengo foi mais agressivo do que no primeiro. As chances foram aparecendo, mas o Flamengo não conseguia aproveitar nenhuma. Os minutos no segundo tempo foram se passando e o sonho do Flamengo de ser bicampeão da Copa América Libertadores estava cada vez mais distante. 30 minutos se passaram, 35 minutos se passaram, 40 minutos do segundo tempo e nada do Flamengo conseguir o gol de empate. Mas como a própria torcida do Flamengo diz que se não for sofrido não é Flamengo, o minuto 44 tinha algo reservado. Capricha pelo Flamengo, levou para a entrada da grande área, driblou primeiro, meteu na frente, para Arrascaeta, ponto, atirou, Gabigol, emenda, guardou! Gol do Flamengo, gol do Flamengo, gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gabigol, ele, sempre ele, aos 43 minutos, Gabigol, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. A final da Copa Libertadores estava empatada. Já no apagar das luzes, já no fechar das cortinas, já no final do jogo, o Flamengo empatava a decisão. Mas o que poucos esperavam era que Gabigol tinha mais uma surpresa. Que Gabigol briga com a zaga, ainda ele a bola cai pro Gabigol, bateu, tá dentro! Tá dentro! Tá dentro! Épico! Histórico! Isso aqui é Flamengo! Gol! Todo dia, tem gol do Gabigol, mas hoje é Gabigol. E ainda em êxtase por causa do primeiro gol, poucos esperavam o que vinha a seguir. Apenas 3 minutos depois do primeiro gol, o Flamengo marcava o segundo para conquistar o título da Libertadores de forma épica. No misto de choro e de alegria, a torcida do Flamengo vibrava no Peru. E da forma mais épica possível, o Flamengo se tornava bicampeão da Copa Libertadores da América. E após 38 anos, os capitães do Flamengo erguiam a taça que não viam desde 1981.
temporada do Flamengo já havia sido épica até aqui, mas o Fla ainda tinha um objetivo para buscar, o sonho do bicampeonato do Mundial de Clubes. E a caminhada do Flamengo começou na semifinal contra o Al Hilal. A partida entre as equipes começou e quem saiu na frente foi justamente o time árabe. E aos 18 minutos do primeiro tempo, o atacante Salem Al-Dawsari abriu o placar na semifinal. Placar esse de 1-0 que durou até o final do primeiro tempo. O segundo tempo foi bem diferente e o Flamengo voltou muito melhor. E com um gol de Arrascaeta, um gol de Bruno Henrique e um gol contra da equipe árabe, o Flamengo virou e venceu o Al Hilal por 3-1 para chegar à final do Mundial de Clubes. E tinha uma segunda oportunidade de colocar os ingleses do Liverpool na roda. Mas dessa vez, diferente de 1981, as coisas foram diferentes. Apesar de ter conseguido jogar muito bem contra o Liverpool e fazer frente contra o time inglês, os 90 minutos do tempo normal não foram o suficiente para definir o vencedor do Mundial. E apesar de ter jogado muito bem contra o Liverpool, o atacante brasileiro Roberto Firmino fez o gol do time inglês que definiu a final do Mundial. E depois de marcar o gol do Liverpool aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação, o placar de 1-0 se estendeu até o final da partida, sagrando assim o time inglês como campeão mundial do ano de 2019. Apesar da frustração no Mundial, a temporada do Flamengo foi simplesmente épica. Nem mesmo a perca do título para o Liverpool àquela altura poderia apagar o que o Flamengo fez no ano de 2019.